Bom dia, graça e paz a todos. Estamos iniciando o nosso devocional matinal e aí convido você nesse momento a estar junto comigo, agradecendo a Deus por mais um dia e também orando, suplicando a sua graça nesta manhã. Vamos falar então com Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe neste dia, como sempre tem feito. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento queremos ser gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado sempre aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de ontem, por tudo aquilo que o Senhor pôde, Senhor Deus, nos dar. E queremos, Senhor Deus, te suplicar pelo dia de hoje. Que as Tuas bênçãos venham, Senhor Deus, para a vida de cada um. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, Senhor Deus, cada irmão e amigo neste dia. Em nome de Cristo, que nós te louvamos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, o nosso texto de hoje está em Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nosso devocional hoje, 30 de setembro de 2020, o versículo é o versículo 6, que diz: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E o tema: seja forte. Deus convoca Josué a ser forte e corajoso. O adjetivo forte aparece 57 vezes no Antigo Testamento. O seu significado é uma teimosia obstinada, uma firme resistência, poder para persistir, vigor. Como um castelo fortificado, Josué deveria resistir aos ventos contrários. As pressões chegam para fazer você abrir mão do seu casamento, dos seus negócios, do seu chamado, dos propósitos do Senhor para você. Somente aqueles que são tomados de uma santa teimosia não abandonam precipitadamente o barco quando a tempestade desaba com violência. Paulo convoca os irmãos da igreja de Éfeso. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, em Efésios 6 e 10. Aqueles que recobram as forças no Senhor não desistirão dos propósitos dele. Um dos fortes nessa narrativa foi Caleb. Ele havia esperado por 45 anos para ver a promessa cumprida e não esmoreceu. Em Josué capítulo 14, versículo 10 e 11, ele diz assim: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele me disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés tem agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Aquele que se fortalece no Senhor permanece até o fim. Os fortes não desistem, pois estão ancorados naquele que os leva adiante. Onde está a tua força? O nosso Deus fortalece o cansado
e dá grande vigor àquele que está sem força. A oração do nosso autor é: Senhor, venha o teu reino, pelos pequenos e grandes projetos do meu coração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, palavra de hoje. Ontem nós vimos sobre a graça de Deus e que nós, na nossa fraqueza, devemos nos fortalecer no Senhor. Então hoje nós temos aqui a continuidade exatamente deste assunto. Muitas pessoas pensam que a prosperidade ou o bom êxito nas coisas que vão fazer provém do seu próprio poder, ou porque tem uns contatos pessoais, porque tem um desejo muito grande de avançar e aí é agarrido, não tem medo e vai. Muitas pessoas pensam que uma boa estratégia de negócio, ou porque é muito inteligente, vai fazer com que obtenha êxito naquilo que está fazendo. Aqui no nosso texto de hoje nós vamos ver exatamente que a estratégia de Deus é completamente diferente. Vai exatamente contra os critérios dos homens. Josué, para que prosperasse, para que fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele iria fazer, ele precisava primeiro ser forte, ser valente, corajoso, porque a tarefa que ele iria enfrentar não era fácil. Nós aprendemos ontem que a nossa força vem do Senhor. Existe o texto que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como os de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse então é o nosso poder, a nossa força. Tudo vem do Senhor. Mesmo vendo as dificuldades, nós podemos confiar plenamente em Deus e entendemos claramente que Ele vai nos fazer prosperar. Quando vemos os relatos da vida de Paulo, as dificuldades que enfrentou, açoites, prisões, naufrágios, tantas outras coisas mais, mas ele conseguiu, como ele diz lá em Timóteo, cumprir cabalmente o seu ministério. Ele cumpriu o seu chamado, ele guardou a fé, ele foi vitorioso, porque ele dependeu sempre do Senhor. Ele diz isso de forma muito clara lá em Filipenses: porque todas as coisas posso, porque é Deus que lhe fortalece. Então ele sabia estar bem na tristeza, na alegria, na fartura, na escassez, sendo humilhado e sendo exaltado. Não eram as circunstâncias que mudavam a sua força, o seu temperamento, o seu ânimo. A sua força estava em algo estável, que era Deus. Então, independente das circunstâncias à sua volta, ele permanecia forte, porque a sua força estava no poder do Senhor. Segunda lição que nós podemos aprender para sermos bem-sucedidos, para conseguirmos obter êxito naquilo que realmente vamos fazer, é que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O versículo 7 diz: tão somente ser muito forte e corajoso. Para quê? Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então esse deve ser o nosso desejo: obedecer a Deus acima de qualquer coisa, obedecer sempre a sua palavra e não os nossos desejos ou aquilo que o mundo diz que devemos fazer. Quando obedecemos a Deus, lá em Salmo 1, a palavra de Deus diz muito claro que serão bem-sucedidos. Salmo 1 diz que bem-aventurado são aqueles que não andam nos conselhos dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E como esses que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, serão como árvores frondosas plantadas junto a ribeiros de água. É assim então aqueles que confiam e meditam na palavra do Senhor.
Logo em seguida, nós vemos o contraste daqueles que não confiam no Senhor e que não obedecem a sua palavra, mas vivem conforme os preceitos dos homens. Diz que estes são como a palha que o vento dispersa, não são bem-sucedidos e não estarão habitando na congregação dos santos. Ou seja, o final sempre é terrível e desastroso. E por fim, nós temos a terceira lição aqui, que é a constância em meditar na palavra de Deus. Nós temos que estar sempre juntos, meditando na palavra de Deus. Além de estar existe a necessidade de meditar, de estar sempre ouvindo aquilo que Deus diz. Para termos bom êxito naquilo que vamos fazer, nós precisamos estar sempre ouvindo os conselhos de Deus, ouvindo o que Ele quer para a nossa vida e transmitindo também, que é como diz aqui no versículo 8, não cesses de falar do livro da lei, ou seja, o que ouvimos, o que aprendemos, devemos transmitir, devemos meditar e transmitir e termos o cuidado de fazer tudo conforme Deus ordenou. E aí, no versículo 9, ele repete: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Interessante é que Josué iria para uma guerra. Ele iria então ter a sua primeira batalha. Mas o Senhor diz que para que ele fosse vitorioso nessa primeira guerra, ele precisava meditar na palavra de Deus, não se desviar e ter coragem. O Senhor não disse que ele treinasse tantas horas com espada, tantas horas com arco e flecha, tantas horas com lança. O Senhor não disse que ele preparasse escudos, nem aumentasse o número dos soldados. O Senhor apenas disse: me obedeça. Obedeça aquilo que eu vou lhe dizer e você será bem-sucedido. Aqui fica uma lição para nós, para encerrarmos. É possível que nós não sejamos vitoriosos, prósperos, triunfemos segundo as normas do mundo, mas temos convicção que nós iremos ser vitoriosos aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A opinião do Senhor, o conselho do Senhor e o Senhor é conosco sempre. Por isso que nós devemos estar sempre andando conforme a sua vontade. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o mundo acha. O que nós devemos nos importar é com aquilo que Deus diz e olharmos e entendermos que Deus está olhando para cada um de nós e que no final Ele é que vai dizer quem foi o servo bom e fiel e aqueles que infelizmente não foram servos bons e fiéis porque não quiseram obedecer. Então, que nesta manhã possamos meditar nisso, que a nossa força vem do Senhor, da sua palavra, da nossa obediência a Ele e da nossa comunhão com Ele. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos falar com Deus. Senhor, nesta manhã queremos te suplicar a tua graça, a tua bênção, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sempre guardarmos a nossa força para ti e em ti. Que nós possamos sempre buscar, Senhor Deus, nos nossos momentos de fraqueza, o Senhor, e também, Senhor Deus, nos momentos de triunfo, de glória, de alegria, dependermos sempre do Senhor, não achar que nada provém de nós, mas vem de ti. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia, nos dá a força necessária, Senhor Deus, para vencermos as batalhas desse dia. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos diz que o Senhor está sempre conosco e isso nos dá força. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, em nome de Cristo. Amém. Então, meus amados, quero desejar aqui então um bom dia, irmã Risoleta, e também irmão Vitor, irmã Nadiana. Que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço aí no coração de todos e até amanhã, se Deus assim permitir,
com a graça dele e na força dele.